Eu já fiz um vídeo sobre ideologia política, onde eu trato as ideologias políticas como sistemas de pensamento, né, que imaginam certa ordem de mundo e trazem uma série de modos como atingiríamos essa ordem de mundo, como ela seria, o que é desejável, o que não é desejável, uma série de elementos. Nesse vídeo eu quero diferenciar ideologias políticas. A gente já viu então algumas ideologias políticas, né, liberalismo, socialismo, conservadorismo. Agora nesse vídeo eu quero diferenciar de algumas outras coisas que não são ideologias políticas, mas caminham lado a lado com as ideologias políticas, que são as teorias políticas, os regimes ou governos específicos, as políticas específicas e os partidos políticos. Especialmente as teorias políticas, porque as pessoas confundem muito. Assiste a aula da ideologia ou reassiste a aula sobre ideologia e pensa que as ideologias são sistemas de pensamento. Ninguém criou uma ideologia política. As pessoas, elas criam uma série de ferramentas, criam uma série de teorias políticas. Existem pensadores, existem momentos-chave que são, de certa forma, dão aquele pontapé para que uma ideologia política possa se iniciar, mas não existe um único criador. Ela na verdade costuma ser um sistema de pensamento, então, mas dá para pensar numa colcha de retalhos de inúmeras teorias políticas. Então, o que seria uma teoria política, né? Uma teoria política é o que algum pensador propõe. Então, o Marx ele vai propor o que ele chama de socialismo científico, o Locke vai escrever sobre o governo civil, ele vai propor uma série de coisas, ele vai propor uma teoria política sobre como deveria ser o governo civil. Então pensadores como Rousseau, como Hobbes, como os liberais, socialistas, enfim, várias pessoas vão ter inúmeras teorias políticas. Essas teorias políticas elas servem de base, elas servem de alicerce para as ideologias políticas, mas elas não são a mesma coisa. Locke não é o liberalismo, né? O liberalismo, aquilo que a gente entende por liberalismo, embora existam vários tipos de liberalismo, inclusive eu vou falar um pouco, né, de maneira a partir, depois dessa aula eu vou continuar falando de ideologias políticas, mas eu vou afunilar um pouco então, né, para outros tipos mais específicos de ideologias, porque dá para falar de várias maneiras do que seria liberalismo, né? Eu falei de uma maneira mais geral, mais abrangente, mas o que seria o liberalismo clássico, o que seria o liberalismo social, enfim, neoliberalismo. Então, várias ideologias, mas que são provenientes sim de teorias políticas, tá? Mas normalmente de certo colcha de retalhos de filosofias políticas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no liberalismo, o liberalismo ele vai usar muito Locke, especialmente liberalismo político. Ele tem um débito com Locke, mas ele não surge com Locke, inclusive é posterior, e Locke não é o liberalismo. A mesma coisa Adam Smith, né? O liberalismo clássico ele usa de Locke, ele usa de Adam Smith, mas ele vai usar de algumas coisas de Locke, algumas coisas de Adam Smith, tá? Então, Locke tem uma série de outros escritos que os liberais simplesmente não precisam ler porque não vem ao caso, né? Não é toda a teoria filosófica de Locke que é relevante para o liberalismo. A mesma coisa com Adam Smith, né? Então Adam Smith tem o famoso A Riqueza das Nações, mas ele também tem um livro chamado Teoria dos Sentimentos Morais, que para entender Adam Smith é muito importante, mas os liberais tendem a não lê-lo, né? Embora, claro, alguém que esteja um estudo mais rigoroso sobre o liberalismo vai querer entender melhor o Adam Smith, não o legado do Adam Smith para o liberalismo, a pessoa vai ler também a Teoria dos Sentimentos Morais, né? Então precisa diferenciar isso também. Uma coisa é o pensamento de Adam Smith, outra coisa é o legado que Adam Smith vai render ao liberalismo. Nunca é todo o pensamento. Isso vale para a grande maioria das teorias políticas, para a grande maioria dos autores políticos. Então, por exemplo, para o liberalismo clássico é essencial a ideia de que o livre mercado leva a melhor distribuição possível de oportunidades e recompensas. Isso não está em Locke, isso está em Adam Smith. Então, você não vai ver uma defesa do livre mercado em Locke. Porém, você vai ver a ideia de que as leis naturais determinam os direitos naturais e que então os indivíduos possuem direitos naturais que nem o soberano, que nem o rei, que nem ninguém que esteja no poder teria o direito de infringir. Isso é essencial para o liberalismo. Porém, para o pensamento de Locke,
a autoridade de Deus, né, é esse Deus que fornece os direitos naturais, é essencial para o pensamento de Locke, não é essencial para o liberalismo. Você pode ser um adepto do liberalismo e ser ateu, por exemplo. Tá? Agora, se você vai ser um adepto do pensamento de Locke, você precisa entender que ele faz sentido no mundo em que existe um Deus. As ideologias políticas também não são regimes ou governos específicos. Por exemplo, Ronald Reagan e Margaret Thatcher, eles são frequentemente associados a uma agenda de governo neoliberal. Isso é verdade, tá? Não fizemos aula sobre neoliberalismo ainda, mas vai vir. Então, Thatcher e Reagan são de fato neoliberais, tá? Agora, o governo específico de cada um deles, se você for analisar, ele não é uma cartilha neoliberal, né? O Reagan, ele vai se utilizar do que muitos pensadores, muitas teorias políticas neoliberais pensam, ele vai se utilizar então de certa ideologia neoliberal, ele vai, inclusive, a prática do governo dele ajuda a gente a entender e compor melhor o que é o neoliberalismo. A mesma coisa para Margaret Thatcher, mas de certa forma, frequentemente a realidade, a prática de governo vai infringir uma série de coisas que autores neoliberais ficariam indignados, né? Então, por exemplo, se você for ver o Milton Friedman, ele vai ter vários argumentos sobre por que as drogas deveriam ser legalizadas. Então, para racionalização de pensadores neoliberais, a legalização das drogas acaba sendo algo importante. O neoliberalismo, os regimes neoliberais, eles tendem a ser extremamente investidores da guerra às drogas. E eu vou comentar isso quando for falar de neoliberalismo, tá? Mas só para ficar claro, então, a realidade de dos regimes políticos neoliberais passa completamente por cima do que os teóricos neoliberais gostariam que fosse feito acerca, em termos de governo, em termos de política governamental, para estar consistente com o pensamento. Então pensem que as teorias políticas, elas tendem a ser mais consistentes, né? Uma pessoa ali pensando e agindo e buscando consistência, ela vai conseguir certa consistência. Agora, as ideologias políticas ou os regimes políticos, eles tendem a responder mais à realidade, né? Então, existe uma série de batalhas nos regimes e uma série de questões a serem respondidas na hora, sem tempo para teorizar, pesquisar, inclusive uma série de necessidades que a teoria, né, o teórico não consegue prever. A realidade nem sempre obedece o que o teórico gostaria que fosse. Mesma coisa, né? Não é consistente com o liberalismo, o próprio liberalismo clássico, toda a exploração colonial que vai existir por causa do liberalismo clássico, por causa das práticas do liberalismo clássico, por causa dos regimes de governo que vão se utilizar da teoria política ou da ideologia política do liberalismo clássico. Eles vão se utilizar e vão fazer práticas coloniais. Muitos liberais, então, as práticas reais, né? Muitos liberais tinham escravos enquanto declararam a igualdade dos seres humanos. Então a realidade, ela é cheia dessas inconsistências, dessas coisas que às vezes parecem inclusive absurdas pra gente, tá? Então uma coisa é o pensamento liberal, que ele não é compatível, então, ou não deveria ser, né? Embora dependendo das manobras que alguns pensadores vão fazer, mas não deveria ser compatível com a exploração colonial, não deveria ser compatível com a escravidão, não deveria sequer ser compatível com o modo como os liberais efetivamente trataram então os negros, como eles trataram as mulheres, como eles trataram os homossexuais. Enfim, existe muitas vezes um abismo enorme entre uma ideologia ou uma teoria política e uma realidade concreta de um regime efetivo. Outra coisa, as ideologias políticas, elas não podem ser confundidas com medidas específicas, tá? O neoliberalismo, ele prevê uma série de privatizações que visam diminuir o tamanho do Estado. Isso não quer dizer que todas as privatizações que foram feitas em nome do neoliberalismo de fato teriam sido recomendáveis a partir das teorias ou das ideologias políticas neoliberais. Mais uma vez, a realidade, né, das políticas, então, inclusive algumas políticas, elas podem ser compatíveis com vários tipos de governo. Então, por exemplo, pega um Bolsa Família, uma renda universal, isso seria compatível com certo tipo de neoliberalismo, certo tipo
tipo de liberalismo social, certo tipo de social-democracia, certo tipo de tentativa de transição ao comunismo ou socialismo ou ao certo tipo de anarquismo, né? A ideia de que os indivíduos, antes de atingirem a forma de governo ideal, eles precisam estar alimentados, eles precisam estar educados, né? Isso são políticas públicas que podem ser incompatíveis com algumas ideologias, mas podem ser plenamente compatíveis com várias dessas ideologias. Então uma política como o Bolsa Família seria uma política compatível com várias ideologias políticas. Então políticas específicas não podem ser confundidas com as teorias e as ideologias políticas, embora elas façam sentido dentro de algumas e dentro de outras. Então quanto mais você vai entender a teoria, a política, a ideologia, mais você vai entender essa compatibilidade ou não. Muitas vezes a compatibilidade inclusive se dá no campo da teoria e não se dá no campo da prática, ou vice-versa. Quarta coisa que a gente não deve confundir. Não devemos confundir ideologias políticas com partidos. Partidos podem professar ideologias políticas, mas mais uma vez a realidade é diferente. Nos próprios partidos existem cisões, existem pessoas mais para um lado, pessoas mais para o outro, né? Na política as pessoas não entram necessariamente por estarem realmente em completa consonância, em completa harmonia com uma ideologia, e mesmo que estejam, a realidade sempre tem aquela maneira de, sabe, de não obedecer como as coisas funcionam. Então você pode, por exemplo, ter um partido que professa uma ideologia socialista e de repente a política econômica desse partido é neoliberal. Isso é perfeitamente possível, isso acontece. Ou um partido que visa ser, professa uma ideologia liberal, mas na verdade você vai ver tem muito conservadorismo, ou professa conservadorismo, mas na verdade tem liberalismo. Enfim, não existe essa consistência que a gente gosta de achar que existe em nenhum desses graus que estão sendo discutidos aqui, tá? No máximo nas teorias políticas, mas nem nelas a gente consegue achar completa consistência, né? Quando você analisa bem uma obra de um autor, ainda que um autor bom, você vai conseguir ver inconsistência. Essas inconsistências elas aumentam quando estão nos partidos, quando estão nos governos, quando estão nas ideologias. Enfim, ideologias podem perfeitamente ser contraditórias, né? Ter crenças contraditórias dentro de ideologias. Inclusive, falarei mais sobre isso quando eu for falar do Yuval Noah Harari, que ele fala um pouco sobre isso, que é bastante interessante. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar aquele like maroto, se quiser compartilhar o vídeo para divulgar o canal, etc, né? Vamos fazer esse canal crescer. Vamos lá, me ajudem, por favor. Então é isso, gente. Boa noite.